Carlos Fernandes, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Tribuna nesta noite. Bom, hoje, feriado aqui em São Paulo, né? Queremos começar falando do assunto da limpeza, né? Bom, a cidade de São Paulo pode ser considerada uma cidade suja? Ô Fábio, nós temos aí, precisamos separar os problemas, né? Você tem o lixo doméstico, aquele lixo que você gera na sua casa. Tá. Esse problema, ele hoje está resolvido. Quer dizer, você não tem problema por causa do lixo que você gera na sua casa, porque esse lixo é coletado na porta da sua casa e é levado para 2 aterros sanitários que São Paulo tem, que são destinos adequados. Tá. O que traz esse aspecto de sujeira na cidade, o que a gente chama de entulho, de bagulho, que é as coisas que tem na sua casa, às vezes você chama alguém para levar, às vezes uma reforma que se faz, e pessoa que se contrata joga, em vez de jogar no lugar adequado, joga na rua, joga no rio. Tá. Então isso que traz esse aspecto de sujeira na cidade, é isso que a gente vê. Então, eu vejo que na cidade nós temos muitas caçambas espalhadas, né? Principalmente quem faz uma reforma ou tem algum tipo de atividade que gere esse tipo de lixo, vamos dizer assim, né? Os entulhos, eles acabam colocando nessas caçambas. Aonde que essas caçambas são levadas? É esse o problema, Fábio. Quem contrata não sabe aonde o caçambeiro vai levar. Ah, tá. Eu acho que isso a população tem que entender o seguinte, o responsável, pela legislação, o responsável pelo lixo, é o gerador. É quem faz o lixo. É quem gera, né? Tá. É assim, no mundo inteiro é o que a nossa lei, ela comanda. Então, eu acho que é importante que a população, ela tenha essa preocupação de saber, na hora que contrata um serviço, aonde essa pessoa vai levar. Tá. Que isso não acontece. E ainda, quando a fiscalização vai, muitas vezes pega o caminhão jogando num lugar inadequado, o caçambeiro, ele não vai atrás do gerador, ele vai atrás do caminhão. Então, você gerador, realmente você não se sente responsável por isso. Eu acho que essa coisa que tem que mudar. Primeiro pela educação ambiental e pela consciência do cidadão. Olha, nós vemos que em São Paulo, principalmente, já que estamos falando aqui da cidade, é um dos municípios que a gente vê o tráfego de resíduos muito grande, não é? Vemos que os lixeiros trabalham até altas horas da madrugada. Como que a gente pode classificar, né, os desafios para esse ano de 2017 nas grandes cidades? Qual que é o maior desafio hoje na questão da limpeza para os municípios? Olha, o maior desafio hoje é o problema da receita e da inadimplência. É mesmo? Tem muitos municípios, não é o caso de São Paulo, porque São Paulo é uma cidade que tem um orçamento muito forte, muito grande, mas nas pequenas e médias cidades, principalmente aquelas que vivem do repasse de verbas do Fundo de Participação, tem alguns municípios no Brasil, não são poucos, municípios grandes até, que hoje estão até com os seus serviços de limpeza e coleta descontinuados por falta de pagamento aos prestadores. Poxa vida, eu não sabia disso. Quer dizer, trabalham e não recebem? E estão parando de trabalhar, isso Tá. que é o mais grave. Agora, o cidadão, ele tem um papel importantíssimo nesse ciclo todo. Eu vejo que aqui na cidade de São Paulo, principalmente, ainda não foi plenamente implantado, aliás, está muito longe do ideal, a coleta seletiva de lixo. Esse é um caminho que nós poderíamos seguir, tentar implementar a coleta seletiva de lixo de uma maneira adequada? Fábio, a coleta seletiva ela começa pela educação. Tá. Ela tem que ensinar a população como é que separa o lixo, o que é importante separar, o que é aquilo que é efetivamente reciclável, né? Porque se você separa uma embalagem ou qualquer resíduo que se produza, que lá na frente não vai ser reciclável, porque não é economicamente viável reciclar,
ele vai entrar na cooperativa, vai entrar na recicladora e vai lá para o aterro, porque com aquilo a cooperativa não consegue vender, fazer receita com aquilo. Então, a gente tem que ensinar a população. Eu acho que nós temos exemplos no mundo inteiro de países mais adiantados que a gente, que tem sistemas de reciclagem, que a base do sistema é a educação da população. E passa por uma coisa importante aí. Quem gera resíduo tem que pagar pelo que gera. Tá. E a política, ela tem que se preocupar que a indústria também, ela use embalagens que lá na frente vão ser recicláveis. Tá. Então é uma política aí que ainda nós temos que avançar para que a reciclagem efetivamente se implante nesse país. Porque eu digo o seguinte, resíduo é uma questão, não é ambiental, é uma questão econômica. Né? Nós vemos que hoje é complicado, né? Tudo é no plástico, ou embalagem descartável, copo descartável. Quer dizer, é uma coisa que você gera um volume absurdo, não é? A praticidade traz esse volume absurdo, não tem nada. Eu fico até me perguntando, eu vi aquela questão das sacolinhas, principalmente lá na rádio. Quantas vezes abordamos esse assunto na rádio? Você que me conhece do rádio, né? Quantas vezes abordamos? E, quer dizer, você elimina a sacolinha plástica, mas ao mesmo tempo você tem tudo que você consome com plástico. Então, como que a gente consegue visualizar uma saída, uma luz no fim do túnel, hein? Eu acho que isso aí é uma política que tem que começar lá da indústria, né? Produzir embalagens que sejam recicláveis ou sejam biodegradáveis, né? Uhum. Então, isso hoje no Brasil a gente tem pouco. O senhor falou sobre a questão dos pagamentos e me surgiu aqui uma questão. As prefeituras têm condições de manter os serviços ativos, já que nós temos um déficit tão grande? Eu acho que tem serviços, né, que você tem que ter receita própria. Tá. Para se entender, né, hoje nos municípios a limpeza pública é um dos itens do orçamento, depois da folha de pagamento, um dos maiores, ou se não for o maior do orçamento do município. Então, se não tiver uma receita que seja vinculada, toda vez que tiver um desarranjo na economia, aquele serviço vai ficar prejudicado. E não é assim que funciona no mundo. No mundo, o lixo é considerado um serviço público. Então, ele é pago como é paga a energia, como é paga a água, como é pago o gás. O lixo aqui no Brasil ninguém paga e acha que não deve pagar. E uma coisa é verdade, você sabe, não tem nada de graça. Claro. Agora, a taxa pode voltar aqui em São Paulo, principalmente? Nós tivemos um problema político aqui em São Paulo, né? Você sabe que nós tivemos um problema político em São Paulo, no meio da campanha que surgiu essa questão da taxa, mas isso tem que ser discutido com a população, porque se ela não paga a taxa, ela está pagando o lixo em algum outro lugar, e às vezes até de uma forma injusta, porque a pessoa que não gera lixo está pagando. Então, eu acho que é muito mais justo que cada um pague pelo que gera. E ponto final. E ponto. Tá. Assunto polêmico aqui. Daiane, coloca pra gente aqui o nosso WhatsApp, olha, 11 São Paulo 950336870. Eu quero que você mande sua pergunta, o WhatsApp está aqui na minha mão e nós vamos batendo esse papo juntos nesse feriadão. Fica aqui um minutinho, Carlos, que eu volto já já. Carlos, tem muitas perguntas, a Daiane já está soprando aqui no meu ouvido, que tem muitas perguntas chegando, mas eu queria começar essa nossa conversa dessa parte, nesse bloco aqui, falando sobre a questão do tratamento do lixo. O tratamento que nós temos dado até hoje é o tratamento adequado? Olha, não. Infelizmente, não. Não é? Hoje, o Brasil tem mais de 5 mil municípios e a gente tem hoje já ainda mais de 3.500 municípios que destinam o seu resíduo em lixão. Bom, a gente tem inúmeras perguntas aqui, mas eu queria agradecer, porque o nosso tempo já acabou. Queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. E gostaria de deixar esse espaço do nosso programa à disposição, porque eu acredito que a questão do saneamento, principalmente nos municípios
brasileiros, é algo que nós deveremos debater com a sociedade, e a televisão é um bom meio para que a gente possa conversar Sem sobre dúvida, isso. Obrigado sem dúvida. pela sua presença, viu? Muito obrigado a você, Fábio.